Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de cálculo eu vou apresentar para vocês o Teorema de Rolo, que é um teorema capital para análise no geral, né, e para as teorias de cálculo que a gente vai ver no futuro, beleza? Teorema de Rolo, por que, que o nome é Rolo? Porque é um matemático que acabou demonstrando esse teorema, ou pelo menos contribuiu fortemente com o enunciado desse teorema. Então o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho longo, porque eu vou realmente entrar nos detalhes do teorema de Rolo, eu vou apresentar várias variantes desse teorema, tá? Então, vocês vão ver que tem 4 variantes, né? Então, a primeira é o que a gente chama do teorema de Rolo, tá? Que é o teorema principal, então a gente considera uma função de A e B contínua e derivável, e se f de A for igual a f de B, isso implica que a gente vai ter um C que pertence a esse intervalo, tal que a derivada avaliada em C é igual a zero, ok? Então, obviamente, eu vou explicar isso com mais detalhes quando eu demonstrar esse teorema, né? E para cada dessas variantes, né, vocês vão ver que é bem parecidos. Aqui muda um pouquinho o intervalo, só que o resultado é o mesmo. Aqui é de R em R, mas a condição é a mesma. Né? Somente são condições um pouquinho diferentes. Então aqui tem que ser f de A igual a f de B. Aqui f de A tem que ser igual ao limite. Né? Os limites aqui tem que ser iguais. Né? E esse último ponto talvez seja o que a gente chama de teorema de Rolo iterado. Né? Ele talvez seja o menos utilizado por vocês, talvez até mesmo poucas pessoas vão ver a demonstração, só que ele tem uma contribuição até que importante para um resultado sobre os polinômios que eu vou demonstrar no vídeo de hoje, tá? Então, o vídeo de hoje é longo porque eu vou demonstrar todos esses pontos aqui e eu vou dar um exemplo para cada um, tá? Eu acho importante a gente ver qual que é a importância e qual que é a utilidade dos teoremas, ok? Então, vou realmente demonstrar e aplicar eles, né? E muitas vezes vocês estão mais interessados com a aplicação, eu entendo perfeitamente, né? Então fiquem espertos que eu vou, né, fazer para cada um deles, beleza? Então vamos lá. Então vamos ver o teorema de Rolo, né? Começando com o enunciado simples, ok? Que eu já falei um pouquinho para vocês. Vocês têm que entender que o teorema de Rolo, graficamente, ele é uma evidência, tipo, claro, você faz um desenho, ele é realmente uma evidência. A dificuldade de demonstrar o teorema de Rolo é porque as demonstrações gráficas são poucas aceitas. Né? Muitas vezes uma demonstração gráfica não é o suficiente para muitos matemáticos, principalmente no ramo da análise. Ok? Então eu vou fazer uma demonstração falando um pouquinho sobre a compacidade, mas primeiramente eu vou falar graficamente, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Ok? Então temos aqui um gráfico, tá? Então temos uma função f contínua de a e b, né? Então aqui vamos ter o nosso a, aqui a gente vai ter um b, beleza? E a condição é que f de a tem que ser igual a f de b. Então, por exemplo, vamos ter um ponto aqui, né? Então temos aqui o nosso f de a. A gente sabe que ele tem que ser igual a f de b, ok? Então, se temos uma função que é contínua, ela pode muito bem fazer isso daqui, né? Ela pode fazer isso daqui, ela pode fazer isso daqui, né? O tanto que f de a seja igual a f de b. E vocês veem que graficamente, né, a gente sempre vai ter uma tangente que é nula. Então, por exemplo, nessa ondinha que eu fiz aqui, a gente vai ter 3 tangentes, né? No caso, 6 tangentes, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, e etc. Né? Então a gente vai ter uma tangente aqui, né? Num ponto que eu vou chamar do ponto C, né? E vocês sabem que uma tangente é uma derivada nula, ok? Então aqui a gente vai ter que f avaliado em C vai ser igual a zero, beleza? Então aqui a gente tem o nosso f de C, né? Mas como a tangente é nula, a derivada de f avaliada em C, isso daqui é igual a zero. Beleza? Então vocês veem que graficamente é uma evidência, porque se temos f de a igual a f de b, a função vai subir e uma hora ela vai descer. Então a gente vai ter um extremo. Ou ela vai ser uma constante. Se ela for uma constante, obviamente isso daqui é verdade. Beleza? Mas, infelizmente, o mundo não é feito de rosas, então vamos demonstrar isso analiticamente. Então vamos lá. Então a gente sabe que por compacidade do intervalo a e b e como f é contínuo, ele vai possuir um máximo e um mínimo. Ok? Então o máximo eu vou chamar de grande M, vai ser então meu máximo de a e b de f, e um pequeno m que vai ser o mínimo, né, desse intervalo a e b de f. Ok? E a gente sabe que f ele atinge um mínimo, né, quer dizer, ele atinge ao mínimo um ponto nesse intervalo. Então, entre a e b, f ele vai atingir um ponto. Ok? Então a gente vai ter dois casos. A gente tem o caso f igual a uma constante e o caso f não é constante. Beleza? O caso f igual a uma constante, ele é muito simples, né? Porque se f é uma constante, a gente vai ter que o máximo
igual ao mínimo, né? Então isso implica que f é igual a uma constante, ok? Então isso implica naturalmente que para todo x que pertence ao intervalo aberto a e b, a gente tem que a derivada avaliada em x igual a zero, porque f é uma constante. Então a gente sabe que existe uma infinidade de pontos, né, tal que isso daqui seja verdade. Então, em particular, existe um c. Ok? Então o caso constante está demonstrado. Agora o caso não constante. O caso não constante, o caso C não aqui, ele é um pouquinho mais complicado, mas não tão difícil. A gente vai supor que o máximo é maior que o mínimo. Bom, parece uma suposição meio óbvia, né? Mas a gente vai, né? Vamos supor isso. Então suponhamos que grande M é maior do que pequeno m, e a gente sabe que f de A igual a f de B. Isso é a condição do nosso teorema, ok? Então, como a gente tem o máximo que é maior que o mínimo e temos f de A que é igual a f de B, a gente sabe que ao menos um dos dois extremos é atingido, né? Ou grande M ou pequeno m. A gente sabe que um deles ele vai atingir, ok? Então, a gente vai ter um C que pertence entre A e B, ok? Bom, a gente sabe, né, se C pertence entre A e B, então F atinge uma das extremidades em C, né? F é derivável em C, então, como ele é um extremo, a gente tem que a derivada avaliada em C igual a zero, ok? Então, bem simples. Então, vamos ver um exemplo fácil de aplicação do teorema de Rolo. Então vamos ver essa função, né? Então para todo x que pertence entre menos raiz de 3 e raiz de 3, a gente tem essa equação polinomial aqui, então, essa função polinomial, x ao cubo menos 3x. Então o primeiro ponto que a gente tem que verificar é que se f de A igual a f de B. Se f de A for diferente de f de B, não existe teorema de Rolo, então não necessariamente a gente vai ter um c tal que a derivada se anula, né? Bom, obviamente eu escolhi uma boa função tal que ela funcione, né? Então f avaliado em menos raiz de 3, se vocês façam um cálculo, vai dar zero, né? E f avaliado em raiz de 3 vai ser igual a zero. Então, eu escolhi uma função tal que eu possa aplicar o teorema de Rolo, beleza? Mas é uma condição absolutamente importante de ser verificada, beleza? Então, a gente vai derivar, então eu vou chamar esse intervalo aqui de i, tá? Então, para todo x que pertence a i, a gente tem a derivada de f de x. Então, a derivada, vocês sabem derivar, vai ficar 3x ao quadrado menos 3, beleza? E agora a gente vai resolver a derivada de f de x igual a zero. A gente sabe que a gente pode aplicar f é contínuo, f é derivável, é uma equação polinomial, então não tem nenhum problema. A gente sabe que vai existir. Então vamos procurar qual que é esse c, beleza? Então isso daqui implica que temos 3x ao quadrado menos 3 que igual a zero. Então isso implica que x igual a mais ou menos 1. Beleza? Ora, x igual a mais ou menos 1, x pertence ao intervalo aberto menos raiz de 3, então, né, é o nosso c. Então a gente tem c que igual a 1 e c que igual a 2, igual a menos 1 no caso. Então, aqui a gente tem dois c's, o teorema nos diz que existe um c, não quer dizer que existe só um, a gente vê pelo desenho aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui nesse caso da nossa função, ele tem 2, beleza? Então vamos ver a primeira variação do teorema de Rolo, que é o mesmo princípio, só que agora um dos limites do nosso intervalo é mais infinito. Ok? Então a gente considera f uma função desse intervalo em R, ele sempre vai ter que ser C0 e derivável nesse mesmo intervalo, só que totalmente aberto, né? E a condição agora, para funcionar se um dos limites é infinito, é que f de A, então f do limite inferior, tem que ser igual ao limite quando f de x tende a mais infinito, né? Por que, que é o limite? Porque matematicamente não existe f de mais infinito. Né? F de x tal que x tende a mais infinito. Então, no caso, é exatamente o mesmo princípio que a gente viu agora. Ok? Então, isso daqui implica que vai existir um c tal que a derivada se anula. Beleza? Então, a demonstração é simples. Bom, o caso constante é óbvio. Tá? Então, eu vou tratar diretamente o caso não constante. Então a demonstração é bem simples, tá? A única dificuldade dela é que como mexe com mais infinito, a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente escreve, mas a ideia é a mesma que anteriormente. Então a gente sabe que existe um D que é estritamente superior a A, tal que f de D é diferente de f de A. Ok? Então eu falei que tem um D que está entre A e mais infinito, tal que a gente não tem essa diferença, a gente sabe que ele existe. Ok? E eu vou considerar uma função g de x, que é igual a f de x menos f de A.
ok? Então, isso daqui implica que g de d é diferente de zero, ok? Então, isso implica que o limite, quando x tende a mais infinito de g de x, igual a zero, ok? Porque se o limite de f de x, né, tem que valer f de a, vai ter f de a menos f de a, então o limite quando g de x, quando x tende a mais infinito, igual a zero, ok? Então agora a gente vai utilizar a definição do limite. Então a definição do limite nos diz o quê? Ela nos diz que existe um grande B que é estritamente superior ao nosso D, que eu falei que é estritamente superior a A, ok? Tal que o sinal da função g avaliada em grande B é diferente do sinal de g avaliado em D, ok? Então é o limite, então o limite a gente varia perto de um ponto, ok? Então a gente vai ter um símbolo mais aqui e a gente vai ter um símbolo menos aqui, ok? A gente sabe que tem uma existência nesse caso, né? Então eu vou anotar dessa maneira, tá? Talvez não seja muito elegante, mas enfim. Então o sinal de G de B é diferente do sinal de G de D, ok? Então agora a gente pode aplicar o teorema dos valores intermediários, o nosso famoso TVI. Então, pelo TVI, a gente sabe então que vai existir um pequeno b que pertence ao intervalo d e grande B, ok? Então, obviamente, porque b, grande B é maior do que grande D, né? Tal que g de B vai valer zero, ok? Então, isso implica que f de B tem que ser igual a f de A, ok? Então, a gente tem f de B que é igual a f de A gente sabe que f é contínuo em A e B e derivável em A e B, né? Então, no caso, eu estou aplicando o teorema de Rolle, só que agora em A e B, né? Então, eu escolhi um ponto entre A e mais infinito tal que eu posso aplicar o teorema de Rolle, né? Então, a gente sabe que existe um C que pertence a A e B, que é incluso em A mais infinito, tal que f, né, a derivada de f avaliada em C, igual a zero. Ok? Então, a dificuldade aqui é realmente tomar cuidado, né, que a gente tem que escolher um subintervalo aqui, tal que a gente consiga aplicar o teorema de Rolle, né? Então o TVI consegue nos fazer isso daqui. A gente tem f de b que é igual a f de a gente consegue aplicar o teorema de Rolle nesse subintervalo, e esse subintervalo, como é incluso no grande intervalo, vai funcionar também para o grande intervalo em particular. Beleza? Então vamos fazer um pequeno exemplo. Então vamos tratar essa função aqui. Então temos um intervalo onde o limite superior é mais infinito, né? F de x igual a x exponencial de menos x. Ok? Então, bom, isso daqui é obviamente derivável, ela é contínua, não tem nenhum problema. Vamos avaliar o limite. Então, o limite, quando x tende a mais infinito de x exponencial de menos x, ok? Isso daqui tende a zero, obviamente, né? Porque exponencial de menos x vai ganhar, vai ficar exponencial de menos infinito, exponencial de menos infinito tende a zero. Então, isso daqui igual a zero, isso igual a f de zero, ok? F de a, né? Porque f de zero aqui vai ficar zero vezes exponencial de menos zero, isso daqui dá zero. Beleza? Então, a gente pode aplicar o teorema de Rolle. Então, a gente sabe que vai existir um c, né, estritamente positivo, quer dizer, positivo ou nulo, tal que a derivada avaliada em c vai ser igual a zero. A gente sabe que existe, então vamos procurar o que é esse c. Né? Então a derivada de f de x igual a exponencial de menos x vezes 1 menos x. Tá? Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem a derivada de um produto e depois vocês fatorizam, tá? Então bem simples aqui. E agora a gente vai resolver a equação, a derivada de f de x igual a zero. Então isso implica que x igual a 1. Né? Por quê? Porque exponencial de menos x nunca se anula, né? Então 1 menos x tem que ser nulo, então x igual a 1. Ok? Então a gente sabe então que c igual a 1. Beleza? Então o teorema de Rolle ele nos dá a existência, e aí quando a gente tem a existência a gente consegue procurar qual que é esse valor. Então nesse caso é c igual a 1. Agora então apresentando a última grande variante do teorema de Rolle, mas agora é bem mais poderoso porque a gente pode considerar uma função de R em R. Então a gente nem precisa ter um intervalo, né, fechado ou um intervalo aberto de um lado, a gente simplesmente considera uma função dos reais aos reais, que obviamente é derivável nos reais. Né? A condição que a gente tem que ter, no caso, indiretamente, é o f de a igual a f de b, só que aqui tem que ser o limite em menos infinito que igual ao limite em mais infinito, que seria mais ou menos os limites dos reais aqui. Né? E a gente vai ter essa existência. Tá? A demonstração é um pouquinho complicada, tá? Eu vou fazer para os mais interessados, mas ela não é muito importante, é importante vocês saberem quais são as condições de aplicação do nosso teorema. Beleza? Então, para demonstrar, eu vou considerar uma função g de x, ok? Que vai ser igual a f de x menos grande L. Ok? Então, a gente tem que g
é derivável em R, né, porque f de x é derivável em R, né, e a gente tem que o limite quando x tende a mais ou menos infinito de g de x tem que ser igual a zero, ok? Da maneira que eu escrevi aqui, tá? Por quê? Porque o limite de f de x tende a esse grande L, tá? Então o grande L é o limite de f de x, né? Então vai ficar L menos L, então o limite de g de x tende a zero, ok? Bom, então como a gente sabe que g de x tende a zero quando o valor absoluto de x tende a infinito, né? Então quando o x tende a mais ou menos infinito, a gente sabe que vai existir um R estritamente positivo, né? Tal que o módulo ou o valor absoluto de x é maior ou igual a R, né? Tal que o valor absoluto de g de x vai ser inferior ou igual a 1. Ok? Então isso é uma consequência desse fato aqui. Né? Se temos uma função que tende a zero quando o x tende a mais infinito, a gente pode afirmar essa noção aqui. Ok? Então, a gente tem o valor absoluto de g de x que é majorado por 1. Então a gente consegue aplicar o teorema de Weierstrass. Né? Então o teorema de Weierstrass ou o teorema dos valores extremos. Então a gente vai ter que m igual ao supremo de g, né? Então o supremo de R de g, e m que vai ser o ínfimo de g em R. Ok? E a gente sabe que esse grande M e esse pequeno m são atingidos no intervalo menos R, R. Ok? Então são noções um pouquinho complicadas, é por isso que eu falei, o teorema não é muito fácil, mas isso daqui vocês têm que estar craques em todos os vídeos que eu fiz de análise e de cálculo para conseguir entender. Beleza? Então a gente aplicou o teorema dos valores extremos, o teorema de Weierstrass, então a gente tem isso daqui. Ok? Então agora a gente trata o caso se m igual a pequeno m que igual a zero. Né? Se temos esse caso, isso implica que g é identicamente nulo, né? Então, no caso a função é a função nula aqui. Né? Então isso daqui implica que f é a função constante grande L. Né? Então isso daqui implica, obviamente, que a derivada de uma função constante igual a zero. Ok? Então isso valida o nosso ponto. Agora, se m não for igual a pequeno m, e se não for nulo, né, a gente sabe que o ponto onde g atinge o máximo está incluso em R. Bom, isso daqui é óbvio. Né? A gente sabe, por monotonia de f, que ele vai atingir um ponto máximo que está incluso no nosso intervalo R. E a gente sabe que g é derivável. Pela maneira que eu construí, como f é derivável, g tem que ser derivável. Então, a gente sabe que ele atinge um extremo, então a gente sabe que vai existir um c, que pertence às raízes, tal que g de c igual a zero. Né? Só que a gente sabe, então, que g, a derivada de g é igual à derivada de f. Né? Porque se g é igual a f de x menos uma constante, quando vocês derivam, a gente tem a derivada que é igual a essa derivada. Ok? Então isso implica que a derivada de f avaliada em c também é igual a zero, demonstrando assim o teorema de Rolle. Beleza? Então vamos ver uma pequena aplicação. Então vamos ver essa função aqui. Então para todo x que pertence aos reais, a gente tem essa função aqui. Então x exponencial de menos x ao quadrado mais 1. Ok? Então vamos verificar os limites. Então o limite quando x tende a mais infinito de f de x, ok? Então vamos ter menos infinito, ok? Então isso daqui tende a zero, então tudo isso daqui tende a zero, porque exponencial é mais forte que x, mais 1, que é constante, então isso daqui tende a 1, ok? E limite de x até menos infinito de f de x, ok? Então a gente vai ter menos infinito ao quadrado, né? Então menos infinito ao quadrado é mais infinito, com o menos na frente fica menos infinito, então isso daqui também tende a zero, então isso daqui tende a 1. Ok? Então a gente pode aplicar o nosso teorema. O limite em mais infinito igual ao limite em menos infinito. Ok? Bom, essa função aqui ela é C1 em R, né? Ela é contínua, derivada e sua derivada é contínua, então a gente consegue realmente aplicar o teorema de Rolle. Vamos derivar. Então a derivada de f de x, né? Derivação por partes, derivada de um produto, vocês fatorizam depois, vai ficar exponencial de menos x ao quadrado, fator de 1 menos 2x ao quadrado. Ok? A gente sabe que existe um c tal que ele se anula, então vamos procurar esse c. Então f de x igual a zero implica, né? Bom, exponencial de menos x ao quadrado nunca se anula, então implica 1 menos 2x ao quadrado que igual a zero. Então isso implica que x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Então a gente achou dois c's tal que a derivada se anula. Então a gente achou dois pontos onde a função vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Beleza? E o último teorema para a gente terminar o vídeo, talvez
o teorema menos importante, mas vocês vão ver que o resultado, um resultado que ele dá uma consequência, né, desse teorema é bem interessante, né, que a gente chama, ou eu chamo de rolo integrado, ok? Então a gente vai iterar o nosso teorema de rolo várias vezes, né, para derivadas n vezes. Ok? Então o teorema diz, né, que se temos uma função que é n vezes derivável, e existe n mais 1 reais, né, tal que a gente consegue enfiar esses reais entre os limites a e b, tal que f desses reais são iguais, né, então em vez da gente ter um f de a igual a f de b, a gente vai ter f de a0 que igual a f de a1 que igual, etc, até f de a n, né, então vai existir um c que pertence a esse intervalo a e b aberto, tal que a derivada enésima avaliada em c é igual a zero. Ok? Então a gente generaliza para maiores derivados. Ok? Então, obviamente, como a gente tem um n, a gente pensa numa prova por indução, e vocês pensaram certo, vai ser uma prova por indução. Né? Então a inicialização n igual a 1, ela é bem simples, né? Porque a gente vai considerar um a0, que é estritamente inferior a1 tal que f de a0 igual a f de a1. Ok? Isso daqui nada mais é que o rolo, o primeiro que eu demonstrei no vídeo, o clássico. Então isso daqui a gente já demonstrou que é verdade. Ok? A indução é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão entender a lógica. Né? A gente vai considerar que isso daqui é verdadeiro para o rank, então a proposição é verdadeira para o rank n-1, ok? Então a gente vai mostrar isso para o rank n. Então vamos considerar n mais 1 pontos, né? Então vamos ter a0, que é estritamente inferior, etc, até a n. Então aqui a gente tem n mais 1 pontos, e a gente considera que eles têm valores iguais, beleza? Então a ideia aqui para a indução é a gente escolher aqui para todo k que pertence entre 0 e n-1, ok? A gente vai aplicar o role para vários subintervalos. Né? A gente sabe aplicar role para intervalos que envolvem dois valores, então a gente vai aplicar role para vários subintervalos desses valores. Ok? Então a gente vai aplicar role para os intervalos AK mais 1. No caso, se eu souber escrever, AK mais 1. Então a gente vai variar esse K entre 0 e n-1 e a gente vai aplicando o role. Então a gente sabe fazer isso, a gente sabe que a gente pode. Então a gente sabe que vai existir um valor BK, né, que pertence a esse intervalo AK mais 1, tal que a derivada avaliada em BK vai ser igual a zero. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem n pontos B, então B0, etc, até Bn-1. Então isso daqui dá n pontos, né, onde a derivada vale a mesma coisa. Ok? A gente mostrou isso daqui, então ela vai sempre valer a mesma coisa. Então, a gente sabe que isso daqui é verdadeiro, a preposição disso daqui é verdadeiro para o rank n-1, então a gente pode aplicar. Então a gente sabe que vai existir um C que pertence entre A e B, tal que a derivada, então a gente faz a derivada de f derivada n-1 vezes avaliada em C, ok? Vai ser igual, então, vocês derivam uma função que já foi derivada n-1 vezes, então isso daqui é a mesma coisa que derivar n vezes, avaliada em C, isso daqui vai ser igual a zero. Isso demonstra o resultado. Beleza? E esse rolo integrado ele é muito interessante para a gente ter um resultado interessante para polinômios. Tá? Parece um resultado evidente, né? Mas a gente precisa demonstrar matematicamente e esse teorema nos permite de fazer isso. Então eu considero um polinômio, no caso uma função polinomial, x ao cubo menos 3x. Ok? E eu quero resolver p de x igual a zero. Então eu escolhi um polinômio cúbico, que normalmente é chato de resolver, né? Mas aqui é um polinômio cúbico fácil de resolver. Né? Então a gente acha, né, que isso daqui é equivalente a que x igual a menos raiz de 3, ou x igual a zero, ou x igual a raiz de 3. Ok? Então, aqui a gente sabe que p de x igual a zero tem 3 soluções, e a gente sabe que o grau desse polinômio é igual a 3. E o teorema de Rowley nos permite verificar isso. No caso, o que ele nos permite fazer é que se a gente supor que p de x p de x igual a zero possui 4 soluções, sabendo que ele é de grau 3, o teorema de Rowley ia dar erro. Só que a gente demonstrou que ele é verdade, então não é possível que ele dê erro. Né? Então, pelo absurdo, a gente demonstra que o número de soluções de p de x igual a zero tem que ser, ao máximo, igual ao grau desse polinômio. Beleza? Então, se a gente tem o grau de p que é igual a n, a gente sabe que ele tem que ter, no máximo, n soluções distintas. Né? Obviamente, ele não precisa ter n,
né? Ele pode ter uma solução dupla, né? Uma raiz dupla, então ele pode ter, sei lá, n-1 soluções ou n-2 soluções, só que mais de n não é possível, o que é um resultado capital para os polinômios. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem longo, tá? Então, eu espero que eu não tenha perdido a maioria de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.